No JBN de hoje, você vai ver que os brasileiros estão aderindo menos à quarentena. A medida é recomendada pelas autoridades de saúde para combater o avanço da Covid-19. E a gente vai falar ainda sobre o uso das máscaras. Elas podem ser grandes aliadas na luta contra a pandemia. E hoje você vai aprender a fazer a sua aí na sua casa mesmo. E nós ainda vamos dar um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. E a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, com as principais notícias da igreja. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 20 de abril. Os dados coletados pelos celulares dos brasileiros mostram que a população está cada vez aderindo menos à quarentena. O último levantamento apontou que 46,2% das pessoas estão ficando em casa. Os dados são da startup Inloco, que criou o Índice de Isolamento Social. A taxa é a menor desde o dia 20 de março, quando praticamente não havia decreto de quarentena no país. Os números giravam em torno de 38%. Na média semana a semana fica ainda mais claro que a adesão nacional vem caindo. Na semana de 23 a 29 de março, 57,1% das pessoas estavam de quarentena. Já na semana seguinte, esse número despencou. Entre 30 de março e 5 de abril, a adesão era de 53,2%. E de 6 a 12 de abril, os índices ficaram em 52,3%. A média dos últimos 25 dias foi de 53,3%. O isolamento social é considerado como a ferramenta mais importante na luta contra o novo coronavírus, já que ainda não existe nenhum remédio comprovadamente eficaz contra a doença. Países do mundo todo adotaram medidas para evitar aglomerações na tentativa de diminuir o índice de contaminação da Covid-19, que já infectou quase 2.500.000 pessoas em todo o planeta. E o presidente Jair Bolsonaro discursou neste domingo em Brasília durante um ato que defendia a intervenção militar. Dezenas de pessoas se aglomeraram para ouvir o presidente, desrespeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde. O presidente discursou em frente ao quartel-general do Exército na data em que é celebrado o Dia do Exército. Os manifestantes pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Do alto de uma caminhonete, Bolsonaro afirmou que ele e seus apoiadores não querem negociar nada e voltou a criticar o que chamou de velha política. Mais cedo, os apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata e passaram na esplanada dos ministérios, onde também fica o prédio do Congresso. Esta foi a maior aglomeração que Bolsonaro provocou desde o início das medidas de isolamento social para combater a pandemia. Depois da repercussão negativa do ato, Bolsonaro veio a público hoje e disse que defende o Supremo e o Congresso abertos e transparentes. A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada. Com o período de quarentena, muitos profissionais precisaram se readequar às novas rotinas de trabalho e adotar, por exemplo, o home office. E este é o assunto da matéria que a gente vê a partir de agora. Confira. Para se adaptar à realidade do isolamento social imposta pelo coronavírus, muita gente teve que começar a trabalhar em casa, em um ambiente improvisado no chamado home office. Com este novo cenário de isolamento social, estamos sendo privados de nosso ambiente de trabalho da maneira que costumávamos ter antes da pandemia, não é verdade? E isso está trazendo um estado grande de ansiedade, angústia, medo, humor deprimido, e isso também tem alterado o nosso mercado de trabalho. Então, diante destas dificuldades, precisamos apresentar novos repertórios comportamentais e emocionais de adaptação a este novo contexto, para conseguirmos desenvolver nossas atividades de trabalho em casa de uma melhor maneira possível. Mas como se adaptar a essa realidade? Veja as dicas desse psicólogo. Então vai aí a dica. Organize-se. Organize seu ambiente de trabalho para desenvolver suas atividades de trabalho. Organize, procure um lugar que não seja o seu quarto de dormir e que você tenha privacidade.
onde tem uma poltrona ou uma cadeira aconchegante, onde você se sinta bem, que esse lugar seja iluminado, arejado e que não tenha tanto barulho. Outra dica é que possamos fazer um contrato com as pessoas da casa. Fale para elas que naquele momento, para sua companheira ou seu companheiro, que naquele momento eles cuidem das crianças, que é importante isso para você. Fale que você, naquele momento, estará trabalhando para que as pessoas fiquem conscientes de que naquele momento você estará focado em suas atividades. Outra dica importante é vestir da mesma maneira em que você fosse trabalhar. E estabeleça uma rotina de trabalho. Isso vai te ajudar a manter um condicionamento que se tornou um hábito no trabalho externo, ajudando a manter uma tensão e preparar seu corpo e seu emocional para estar presente naquele momento, para desenvolver suas atividades. Outra dica é organizar suas atividades por prioridades, para que possa lidar melhor com seu estado emocional de ansiedade. Outra dica, também existem algumas técnicas que nos ajudem a estar no momento presente, a manter a atenção no que estamos fazendo. Uma dessas técnicas é a meditação. E alguns estudos científicos também têm apontado e nos mostrado que as músicas clássicas, instrumentais como ferramenta, ajuda a manter o foco e a atenção. E agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe comigo. Mais de 2.000 pessoas fizeram um protesto contra a ordem de permanecer em casa imposta pelo governador do estado de Washington, nos Estados Unidos. Centenas de pessoas se reuniram também nos degraus do edifício do Capitólio, violando as diretrizes estaduais e federais durante a pandemia do novo coronavírus. As manifestações também ocorreram na Califórnia, onde a população pedia o fim dos bloqueios e o direito de usar as praias. Mais 22 milhões de americanos solicitaram o auxílio financeiro do governo federal por conta da crise econômica provocada pela Covid-19. Na Espanha, o último balanço de mortes pela Covid-19 diminuiu para o menor valor em um mês. Em 24 horas, 410 pessoas perderam a vida. Até o momento, são 195 mil casos, com mais de 20 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O primeiro-ministro espanhol vai pedir ao parlamento uma extensão de 15 dias do bloqueio, mas com restrições mais flexíveis, como permitir que crianças deixem as casas por curtos períodos de tempo. Os sul-coreanos estão retornando ao trabalho depois que o governo relaxou algumas regras do distanciamento social. Várias empresas encerraram os trabalhos home office e já abriram as portas. O governo exigiu que as empresas verifiquem a temperatura de todos os trabalhadores e mantenham uma distância segura um do outro dentro dos escritórios. A Coreia do Sul tem mais de 10 mil casos da Covid-19, com 230 mortes. 3 praias de Sydney, na Austrália, reabriram ao público após terem sido fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Até agora, a Austrália conseguiu evitar um número alto de casos da doença, com o fechamento das fronteiras e a imposição do isolamento social da população. Uma reunião marcada para amanhã deve definir a abertura de outros pontos do país, como comércios e escolas. O país registrou mais de 6 mil casos, com 70 mortes pela Covid-19. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver como fazer a sua máscara aí na sua casa mesmo de uma forma bem fácil. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, proteger a boca e o nariz é uma das formas mais eficazes de se prevenir contra o novo coronavírus. Usar máscara sempre que sair de casa é uma recomendação das autoridades de saúde. E você pode fazer a sua aí na sua casa mesmo, sabia? Quem vai ensinar pra gente é a Daiane Rodrigues. Vamos ver.
Devido a essa pandemia e o aumento de casos no Brasil, o Ministério da Saúde recomendou o uso de máscaras para pessoas que vão sair de casa, seja mesmo para ir ao supermercado. E por isso agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma em casa. Nós estamos usando aqui, um lenço desses, um paninho que você limpa o fogão, limpa a pia, mas você pode aproveitar um pano que tem em casa, um lençol que você não usa mais, uma camiseta que você não usa mais. Então vamos lá. Você vai abrir e dobrar em duas partes, assim e assim. Aí você vai precisar também de duas liguinhas. Você coloca uma de um lado, muito fácil, e uma de outro. Vai ficar em formato de uma balinha, de um bombom. Aí você vai dobrar. Para não ficar solto, você pode colocar aqui, um dentro do outro. Olha só. Claro que você vai ter que regular, né, na hora que colocar no rosto, para ficar de um formato ideal. Lembrando que uma máscara dessa pode ser usada em 2 horas. E aí você vai ter que colocar para lavar com água e sabão. É muito interessante e tem muita gente que faz para ganhar uma renda extra ou até mesmo para doação. Nós vamos mostrar agora para você um exemplo disso. Meu nome é Odete Lenk, moro em Marechal Floriano e a minha convivência aqui em casa, no meu isolamento social, está sendo maravilhoso, porque eu estou fabricando máscaras, né, para poder doando, vendendo também, poder comprar material, né? Então eu pego assim um tecido, né? Meço aqui, né? Com a fita, né? 25 por 28. Tem outros tamanhos que pode ser menor também, que esse tamanho aqui é para uma pessoa mais com rosto maior, né? Então depois a gente pega e costura este lado, né? E este lado aqui. Aqui é o lado direito e esse é o avesso. Aí costura-se os dois lados, né? Nós pegamos depois e colocamos a haste aqui, né? Prega-se por dentro uma parte aqui, costura. Desculpa aí que eu tenho que pegar aqui para mostrar para vocês, né, gente? Aí costura os dois lados e eu uso também esse aramezinho aqui, né, que é de amarrar sacolinha de biscoito. A gente coloca aqui por dentro, que esse é para firmar o nariz, tá, gente? Coloca aqui por dentro, passa outra costura aqui, né, nessa forma aqui, passa outra costura para poder firmar ele bem no centro aqui. Aí passando outra costura, nós vamos direto para colocar as hastes, né? Essas hastes aqui, como eu te falei, são colocados aqui dessa forma por dentro. Costura esta parte aqui, né? Costura essa parte, depois costura a outra partezinha, né? E vai ficar por dentro essas duas hastes. E ela fica dessa forma aqui, tá vendo? Agora este daqui falta fazer as dobrinhas, que já estão aqui. Tenho essas dobras, né? Que é dessa forma aqui, que é feito desse jeito, né? E tenho essa dobrinha também que é feito dessa forma aqui, tá vendo? Então eu estou aqui trabalhando na minha máquina e também depois de pronta elas são passadas, colocadas no saquinho, já vem, né? Esse saquinho já vai esterilizado, né? Bota nos saquinhos assim e a gente já entrega dessa forma. E aproveitando também para fazer as orações, né? Que eu tenho sempre aqui o meu celular, né, ali no terço, a gente está trabalhando, está orando, está pedindo a Deus também que Ele possa nos ajudar, que esse vírus, né, se evada, se vá embora, né?
e do nosso meio, que a gente possa voltar a viver tranquilo, ir para a igreja, né? Fazer nossas orações na igreja também. E eu, graças a Deus, estou feliz aqui, né? Fazendo esse isolamento social. Eu estou muito bem, graças a Deus, né? Estou satisfeita. E também, né? Muita fé em Deus, tudo vai passar. Ó, coraçãozinho para vocês, ó. Tchau, gente. E chegou o momento das notícias do Vaticano. Hoje, o correspondente Silvonei José traz como destaque a festa da Divina Misericórdia, celebrada na Igreja do Espírito Santo em Sácia. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana para vocês. Ontem de manhã, o Papa Francisco deixou o Vaticano e percorreu poucos metros até a Igreja do Espírito Santo em Sácia, ao lado da Cura Geral dos Jesuítas, para celebrar a missa no segundo domingo de Páscoa. E o fez no mesmo lugar onde 20 anos antes São João Paulo II instituiu o Domingo da Misericórdia, ao canonizar a irmã polonesa Faustina Kowalska. Como nos ritos da Semana Santa não havia fiéis. Na homilia, o pontífice comentou o Evangelho de João e a semana que os discípulos transcorreram depois da ressurreição do Mestre. Uma semana marcada pela incredulidade, pelo medo. Diante desse sentimento, Jesus volta para o meio deles para anunciar que Deus não se cansa de estender a sua mão para nos levantar. E essa mão é precisamente a misericórdia. Deus não é um patrão com o qual ajustar as contas, mas o Pai que sempre nos levanta. Francisco recordou que a Santa Faustina, Jesus disse: eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. Uma frase que surpreendeu a santa foi quando Cristo pediu que ela oferecesse aquilo que é verdadeiramente seu, também nosso, a miséria. Também nós podemos nos interrogar se mostramos as nossas quedas ao Senhor ou se há um pecado, um remorso, ferida ou rancor que guardamos para nós. Em meio aos discípulos, Jesus mostra as suas chagas e pede que Tomé as toque, descobrindo o amor. Tomé, que chegar atrasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros discípulos. Não acredita só na ressurreição, mas também no amor sem limites de Deus. E faz a profissão de fé mais simples e mais bela, disse o Papa: meu Senhor e meu Deus. Eis a ressurreição do discípulo, explica Francisco, que se realiza quando a sua humanidade frágil e ferida entra na humanidade de Jesus. É a mesma fragilidade que estamos experimentando neste momento de reclusão. Nesta festa da Divina Misericórdia, disse Francisco, o anúncio mais encantador chega através do discípulo mais atrasado. Só faltava ele, Tomé, mas o Senhor esperou por ele. A misericórdia não abandona quem fica para trás. Enquanto pensamos numa recuperação da pandemia, alertou o pontífice, é precisamente esse perigo que se insinua, esquecer quem ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Transmite-se a partir da ideia que a vida melhora se vai melhor para mim, que tudo correrá bem se correr bem para mim. O vírus se alastra quando se selecionam as pessoas, se descartam os pobres, se imola no altar do progresso quem fica para trás. É tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira, exortou. A comunidade cristã primitiva colocou em prática a misericórdia como descreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Os fiéis possuíam tudo em comum, vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Isso não é ideologia, recordou Francisco, é cristianismo. Naquela comunidade, depois da ressurreição de Jesus, apenas um tinha ficado para trás. Hoje, parece acontecer o contrário. Uma pequena parte da humanidade avançou, enquanto a maioria ficou para trás. E o Papa insistiu: não pensemos só nos nossos interesses. Aproveitemos essa prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém, de todos. Porque sem uma visão de conjunto,
não haverá futuro para ninguém. E antes de rezar o Regina Coeli, na conclusão da Santa Missa, Francisco disse que foi significativo celebrar a Eucaristia na Igreja do Santo Espírito em Sácia, que São João Paulo II quis como santuário da Divina Misericórdia. De fato, é a misericórdia a resposta dos cristãos nas tempestades da vida e da história. Trata-se do amor compassivo entre nós e por todos, especialmente por quem sofre, tem mais dificuldade, está abandonado. Não piedosismo nem assistencialismo, mas compaixão, disse o Papa, fazendo votos de que a misericórdia cristã inspire também a justa partilha entre as nações e suas instituições para enfrentar a crise atual de maneira solidária. Francisco felicitou a comunidade das igrejas orientais que ontem celebraram a Páscoa. Sobretudo neste tempo de provação, disse ele, sentimos quão grande é o dom da esperança que nasce do ser ressuscitados com Cristo. De modo especial, congratulo-me, disse, com as comunidades católicas orientais que, por motivos ecumênicos, celebraram a Páscoa com os ortodoxos. Que essa fraternidade seja de conforto lá onde os cristãos são uma pequena minoria. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. E a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, escreveu uma carta em resposta ao fato de o Supremo Tribunal Federal, o STF, ter agendado para o próximo dia 24 de abril o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre a liberação do aborto em caso de Zika vírus. Com o título Em Defesa da Vida, é Tempo de Cuidar, o documento convoca todos a defenderem a vida contra o aborto e se dirige publicamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles defendam o dom inviolável da vida. O julgamento tinha sido adiado em maio do ano passado após pressão de diversos movimentos pró-vida. A votação está prevista para acontecer de forma virtual. A carta está disponibilizada na íntegra no site da CNBB e é assinada pelo presidente da instituição, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, os vice-presidentes Dom Jaime Spengler e Dom Mário Antônio da Silva, e pelo secretário-geral, Dom Joel Portela Amado. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e eu conto com a sua companhia. Então um beijo para você e até lá.